Suave. Boa noite a todos. Boa noite? Boa noite. Aleluia, glória a Jesus. Vamos orar? Querido Senhor, nesta noite vimos a Tua presença no nome de Jesus, sabendo, Senhor, que Tu és maravilhoso e que eu não tenho palavras para descrever o amor e a gratidão que cada um de nós temos no nosso coração por Tu seres o nosso Pai. Alguns de nós já não temos o nosso pai, alguns já não têm a mãe, mas Tu tens sido o nosso Pai. Tu nos tens abençoado, Tu nos tens protegido, Tu nos tens ensinado, Tu nos tens tomado nas Tuas mãos, tens-te acampado ao nosso redor e graças Te dou por aquilo que Tu estás a fazer, mas que ainda vais fazer, Senhor. Porque aquilo que Tu tens para nós, aquilo que vem aí, está de acordo com o que está na Tua palavra. O olho nunca viu, o ouvido não ouviu, nem nunca subiu ao coração de nenhum homem. Porque é aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Não porque mereçamos, porque tudo o que Tu nos tens dado não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com Ele tudo, sem Ele nada. Mas porque Tu és fiel à Tua palavra. E se há coisa que nós podemos dizer e afirmar é que Tu nunca falhas e nunca deixas os Teus créditos por mãos alheias. E eu sei, Senhor, que Tu vais tocar nas nossas vidas esta noite, mais uma vez, edificando, fazendo-nos crescer e aprofundando as nossas raízes para procurar os rios de águas vivas, aonde está a Tua unção. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Aleluia, glória a Jesus. Vamos começar por abrir as nossas Bíblias esta noite em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Romanos 12. E a todos aqueles que estão a seguir este vídeo de Escola Bíblica, eu quero dizer a vocês que Deus também vos ama, onde quer que vocês estejam. Estas aulas de Escola Bíblica não são só aqui para o nosso ministério, são para todos os ministérios. Desculpem. Para todos aqueles que creem em Jesus e que querem crescer cada vez mais e mais na Palavra de Deus. Eu quero partilhar convosco, quero partilhar com todos vocês hoje uma pequena palavra. Nos Estados Unidos diz-se nuggets. Mas como aqui os nuggets são de frango, eu prefiro dar-vos pequenas pérolas. E estas pequenas pérolas vêm do Senhor. Não são para pôr no nariz, não são para engasgar, são pérolas para nos enriquecer. São pérolas para nos dar capacidade de negociação. Com o quê? Com o mundo e com o pecado. Sabe como é que se negocia com o mundo e com o pecado? Fora. Aqui quem manda é Jesus. É uma negociação que só tem uma via. Jesus Cristo e nada mais. Aleluia. E eu quero dizer a vocês que a palavra de Deus diz assim, quer ver? Logo no versículo 1 de Romanos 12, diz, rogo-vos. O apóstolo Paulo está a falar connosco. E ele não diz peço, ele não diz gostava de, ele diz rogo-vos. Ele quer ir ao fundo do nosso espírito. Ele quer ir ao fundo da nossa atenção. Rogo-vos. É como se ele dissesse, a minha vida, a minha carreira ministerial depende disto. Depende que vocês compreendam isto que eu vos vou partilhar. Rogo-vos, rogar, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ora, sabendo que aquilo que nos move é a compaixão e a misericórdia do Senhor, quando Ele diz rogo-vos pela compaixão de Deus, é
que nós possamos entender que dentro daquilo que é a compaixão de Deus por nós, pecadores, miseráveis, maus que possamos ser, a sua compaixão nos lava e nos limpa e nos prepara para aquilo que Ele tem para nós. Por isso Ele diz, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Podíamos parar aqui e alguns irmãos iam pensar, pronto, lá tenho eu que ir para a estaca. Lá vou eu para a fogueira, fazer churrasco. Sacrifício vivo não quer dizer que você tenha que ir para a estaca. Ou imolar-se com fogo. Ou cortar algum membro. Não. Isso é a ideia sanguinária dos deuses deste mundo, em que pelo sacrifício é que eu alcanço alguma coisa. Quando Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, logo não pode haver sacrifício. Porque a compaixão do nosso Deus nos ilibou, nos limpou, nos resgatou. O que é que diz Gálatas 3:13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se como maldição por nós. Então, se Ele se fez maldição por nós, e a palavra de Deus diz, rogo-vos, aqui pela boca do apóstolo Paulo, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, quer dizer que nós sacrifiquemos a nossa carne, os desejos desta carne, os desejos do pecado e deste mundo, que de tão perto nos rodeia, é o que diz a palavra de Deus. E digo-vos, rodeia-nos perto. E nós temos a oportunidade todos os dias de dizer não ao pecado ou de cair no pecado. E às vezes caímos. E tudo bem, a compaixão de Deus entra em vigor e nós nos arrependemos do nosso pecado e o Senhor é fiel e justo para nos perdoar se nos arrependermos. Então, o que é que diz aqui o apóstolo Paulo? Que apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo. Hoje podíamos estar a jantar fora. Hoje podíamos ter ido passear com a mulher, com o marido, com os filhos, com a namorada, com o namorado. Hoje podíamos ter ido ao cinema, hoje podíamos ter feito outra coisa qualquer. Ó pastor, e tem mal? Não tem mal nenhum. Mas nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo para vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Depois diz assim, portanto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, veja como o apóstolo Paulo põe as coisas neste patamar. Quando você ora, você está a fazer um sacrifício vivo. Quando você clama ao Senhor, quando você faz coisas relacionadas com o culto racional a Deus, lê a Bíblia, busca ao Senhor, está um tempo a pensar em Deus, traz a sua família à presença de Deus, telefona a um irmão que faltou à igreja. Você está a entrar em sacrifício vivo, culto racional a Deus. Estou a agradar a Deus e estou a pôr a minha carne no chão. Paulo está-nos a rogar, não que abandonemos as coisas deste mundo, porque já que vivemos nele, possamos aproveitar o melhor. Mas está-nos a dizer para pormos Deus em primeiro lugar, para valorizarmos as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Vocês estão a entender? E as coisas de Deus quais são? As pessoas. O tempo de oração. O tempo de leitura da Bíblia. O tempo de culto na casa dele. Às vezes as pessoas ficam zangadas comigo porque eu sou exigente, que eu fico preocupado quando as pessoas não vêm à igreja e eu gosto de ver as pessoas na igreja. É para ter a sala cheia. Não. É porque eu sei que uma semana sem ouvir a palavra, 2 semanas sem ouvir a palavra, a pessoa vai secando, vai mirrando. E não fica bem. A fé vai enfraquecendo. A nossa comunhão com Deus já não é a mesma. Satanás rapidamente começa a trazer de volta a culpa.
da qual Cristo já nos tinha resgatado. Essa culpa afasta-nos de Deus e faz com que chegue a um ponto em que não vamos a Deus por causa do pecado, não vamos a Deus porque nos sentimos culpados. Eu não fui à igreja, não posso orar. Estão a entender o que eu estou a ensinar? Então Paulo diz, para nós entrarmos em sacrifício vivo, sacrifício da nossa carne, do nosso eu, do nosso ego, sacrifício de tudo aquilo que nos afasta de estarmos em comunhão permanente e constante com Deus. Não estamos nem permanentemente, nem constantemente no Espírito. Impossível. Mas podemos estar permanentemente em contacto com Deus. Porque há uma promessa que se repete no Velho e no Novo Testamento, e eu tenho falado nisso desde o início deste ano, constantemente. Não te deixarei, nem te desampararei. E se Ele diz isto, quer dizer que mesmo quando eu não estou bem, Ele está lá comigo. E para isso, eu tenho que pôr o meu corpo em sacrifício vivo para me aproximar dEle. Eu tenho que crer contra tudo aquilo que eu possa acreditar. Ou seja, é um crer contra crer. Eu tenho que negar as evidências da carne que me dizem que eu estou longe de Deus e pela fé acreditar que Ele está ao pé de mim porque Ele diz que não me deixa nem me desampara. Isso é um sacrifício vivo. Porque tudo indica que eu estou longe de Deus, mas a minha fé, acreditando nesta promessa, diz que Ele está ao pé de mim e que Ele não me deixa nem me desampara. Aleluia. Agora, pastor, coisa linda. E agora, é muito lindo falar nisso. Mas, pastor, como é que eu posso fazer isso? Versículo 2, o apóstolo Paulo dá logo a resposta. Não vos conformeis, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu experimentar a vontade de Deus, que é perfeita e boa, eu tenho que renovar a minha forma de pensar, o meu paradigma. Paradigma é a forma como eu encaro as coisas. Uma pessoa que tem medo vai encarar tudo com medo. Olha, queres experimentar? É uma comida indiana. Ai, não é melhor não. Certo? Se for uma pessoa que seja esquisito, assim, que se chame Roberto Tadeu de Castro, sabe? Sentado na segunda fila, ao pé do Alex. Roberto, você gosta de camarão? Não. Porquê? Porque há coisas que ele diz que não, porque nunca provou. Vais lembrar uma história de um rapaz chamado João. Exato. Isso. Que dizia à mãe que não gostava de bacalhau. Verdade. Eu não gosto de bacalhau. Então a minha mãe, quando fazia pastéis de bacalhau, vocês chamam bolinhos de bacalhau, fazia à parte para mim e dizia que só tinha batata. E eu, encantado da vida. Então, os teus pastéis de batata estão bons? Maravilhosos, mãe. E andei anos nisto, até ao dia, já com os meus 10, 11 anos, o meu pastel de batata tinha uma espinha. Batata tem espinha? Exatamente, foi o que eu pensei. Tiro a espinha da boca e olho para a minha mãe e percebo que estou a ser enganado desde pequenino. E a minha mãe disse, tu comes pastéis de bacalhau desde miúdo, desde pequenino. Ah, tu enganaste-me. Não, eu provei-te que tu dizias que não gostavas, mas era porque nunca tinhas provado. Lá está outra coisa. Nunca renovámos a maneira de pensar. Eu emigrar, nunca na vida. Como é que eu vou emigrar? Eu não sei falar aquela língua, eu não conheço as coisas. Até ao dia em que temos que o fazer. Paradigma. É preciso ter coragem. Vocês estão a entender? Isto é importante partilharmos isto. Para vocês perceberem que tudo aquilo que nos impede de avançar muitas das vezes tem origem maligna e anímica. Maligna, vocês entendem?
anímica é da alma. É as nossas emoções que nos impedem de avançar. Por isso Paulo diz, renovai o vosso entendimento com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nunca nos põe medo. O que é que o anjo do Senhor, que vocês sabem que está mal traduzido por João Ferreira de Almeida, o anjo do Senhor é Jesus, disse a Josué, sentado numa das partes mais baixas da muralha de Jericó: eu serei contigo, por onde quer que andares. Não temas, não te espantes, não te pasmes. Então, se Deus diz para eu não ter medo, se Deus diz para eu seguir em frente, para eu não me espantar, não me pasmar, então Deus nunca nos fala, nem nunca nos ensina, nem nunca partilha nada connosco que nos incuta medo. Medo não provém de Deus. Diz assim a palavra de Deus no Novo Testamento: não vos dei um espírito de medo, mas de temor e de mente. Que engraçado. Que engraçado Deus dizer isto quando se fala de medo. Deu-nos uma mente de temor a quem? Ao Senhor, e de mente sã. Medo é um momento de insanidade que você e eu temos. Medo de mergulhar na água. Quantas pessoas têm medo de mergulhar no mar? Eu cheguei a ouvir uma vez, há muitos anos atrás, um pastor que dizia às pessoas na igreja: vocês não olhem para o mar, que os demónios que estão no mar saltam-vos em cima. Ridículo! E haviam pessoas que adoravam o mar e andavam muito angustiadas porque não podiam olhar para o mar. E eu disse: olha, irmã, você pode olhar para o mar, para o céu, para o sol com cuidado para não ficar cego. Mas olhe para onde quiser. Porque a criação é de Deus, a natureza é de Deus. É como as plantas. Ai, aquela planta é do diabo. Mas qual? Quem a criou foi Deus. Não vamos deixar as superstições e os medos fecharem os nossos olhos. Vamos renovar a nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Primeiro que tudo, com Jesus, tudo. Sem Jesus, com Jesus, tudo. Sem Jesus, o que é que diz em Romanos 8? Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Quem nos separará do amor de Deus? Deus não me ama, pastor. Como é que alguém pode afirmar isto? Só porque nunca renovou o entendimento ou nunca ouviu a verdade. Deus ama-nos de tal maneira. Eu posso não compreender o amor de Deus. E eu digo-vos, eu não consigo compreender. Como é que Ele nos ama tanto? Mas que é certo é que Ele nos ama. Ama incondicionalmente. Você de manhã, quando se levanta e está com mau hálito porque acordou, não escovou os dentes, Deus ama. Tem chulé, Deus ama. Não sei o que é que estou a rir. Estou a ver que há aqui muita gente com chulé. E eu acordo com o cabelo todo no ar e eu às vezes olho para o espelho e desato-me a rir. E eu sei que Deus me ama. Gordo, magro, com cabelo, sem cabelo, não é? Com barba, sem barba. Ele hoje desfez a barba. Glória a Deus que Deus ama gente com barba também. É ou não é? Já arranjou 5 centos para comprar giletes? É verdade, glória a Deus. Com bigode, sem bigode. Com óculos, sem óculos. Cabelo grande, cabelo curto. Deus nos ama. Deus nos ama ao ponto de dar o seu filho por nós, e se fosse preciso dar uma segunda vez, Ele daria sem pensar duas vezes. E ainda que fosse só por um de nós, Ele voltaria à cruz sem pensar duas vezes. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Esse incondicional é sem medo. Jesus nunca teve medo de perder a sua glória. Porque Ele nunca poderia ter medo de perder uma coisa que não era dele. Nada podeis fazer se do alto não vos vier. A glória de Jesus vem do Pai. Ele sabe que a glória não é dele.
Por isso ele não tem medo de a perder. A única coisa que ele teve medo de perder foi você e eu. Por isso ele foi à cruz, morreu por nós, deu o seu sangue, pregou no inferno, arrancou as chaves da morte e do inferno ao diabo, ressuscitou e vive dentro de nós. Fez morada em nós. Ele não vive em templos feitos de pedra e pau e de cimento e tijolo. Ele vive em nós. Aleluia. Lena, Ele vive em ti, Lena. Ah? Diga assim, Deus vive em mim. Dentro de mim. À minha volta. Na minha casa. Na minha família. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Olha, eu sinto aqui uma presença de Deus tão boa. A unção de Deus está aqui connosco, igreja. Então, vamos renovar a nossa mente. Quando nós não renovamos a nossa mente, atenção que ainda vamos abrir mais vezes a Bíblia. Quando nós não renovamos a nossa mente, nós corremos um risco muito grande. Corremos o risco de ficar perdidos não só no medo, mas perdidos no passado. Porquê? Porque depois começamos a aplicar apenas as coisas que fizeram no passado. É novos métodos. Não. O meu Deus nunca opera da mesma maneira em todas as pessoas. Eu nunca vi Deus repetir coisas. Eu nunca vi Deus fazer as coisas só porque era o hábito de fazer. Todos os anos, como vocês sabem, não é? O Mar Vermelho abre para as pessoas poderem passar. Não? Pois não, ele fez isso uma vez. E o Rio Jordão também não abre? Mas foi Josué, Elias... desculpem. Josué abriu 2 vezes. Elias, Eliseu e Josué abriram o Rio Jordão. Foi, abriram. Os 3. Por momentos, circunstâncias e momentos, por razões totalmente diferentes. E hoje continua a abrir? Não. Porque Deus não faz as coisas só porque sim. Pastor, no tempo de Moisés, quando estava no deserto, chovia maná. E hoje chove maná? Não. Porquê? E hoje ainda há mais fome do que naquele tempo. Porquê que não chove maná? Eu vou-vos dizer. Porque naquele tempo foi Deus que os levou ao deserto. E Ele garante o suprimento dos seus quando nós estamos no deserto. Tem aquelas pessoas que passam fome porque querem? Não. Pela maldade dos homens. E enquanto o homem não se vergar e não se virar para Ele, os céus vão estar cerrados. Não foi isso que Deus fez em Israel durante 3 anos e meio no tempo de Elias? O profeta fechou os céus. Sofreram as pessoas, sofreram os animais, sofreu o reino. Deus é mau? Não. O que é que Ele pretendia? Que o homem se virasse para Ele. Hoje acontece a mesma coisa. Não há um regime político que funcione. Não há um método económico que funcione. Não há um método social que funcione. Tentaram tudo. Veja, casamento. Depois começaram a facilitar. Já não é bem um casamento, pode haver a união de facto. Que é quando 2 pessoas se juntam num caso. Depois, agora já há a permissão de casais estarem na mesma casa divorciados. Que é por causa dos impostos. Sério? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Casamento entre pessoas e animais. Que ainda não está aprovado, mas a bestialidade há de chegar lá. Ninguém se assuste. Agora fala-se na eutanásia. Sabe o que é eutanásia? Morte assistida. Sabe estas coisas todas? Ninguém pode ficar triste, ninguém pode ficar assustado. O que é que diz a Bíblia em Apocalipse? E que diz também em Mateus e diz também em Jeremias? A taça da ira do Senhor tem que se encher. E apesar deste pecado todo, ainda não está totalmente cheia. E nós temos que renovar a nossa mente com a palavra.
Não é com o casamento gay, não é com isto e com aquilo, nem com outras coisas que saem fora da palavra. Estas coisas não nos podem chocar. Porém, olhamos para as coisas de Deus e deixamos que a palavra nos renove, sabendo que tudo isto tem que acontecer para que o seu plano se cumpra quando Ele vier buscar a sua casa. O que é que me está a entender? Então, eu estou a falar nisto para vocês entenderem que, por vezes, o plano de Deus tem um véu. E esse véu é posto por nós, ou pela sociedade, ou pelo homem em geral, para fazer difícil, como Pedro chegou a dizer de Paulo, de difícil interpretação. Mas o plano de Deus não é para ser interpretado, é para ser cumprido. E se o homem não quer, o que é que ele diz lá em Pedro? Levanta as pedras da calçada para o fazer por nós. Percebeu o que eu quero dizer? O homem pode tentar adiar. E é o que Satanás mais tem feito, adiar o plano de Deus. Mas não vai impedir nunca, e o homem também não. E nós temos que renovar a nossa mente, primeiro, para nunca desistir. Porque, por exemplo, eu já era menino, quando ouvia os meus pastores dizerem Jesus está às portas. E hoje, 40 anos depois, sou eu agora que digo Jesus está às portas. E, entretanto, Paulo pensava que Jesus ainda vinha no tempo dele, 60 anos depois da morte de Cristo. E, no entanto, já se passaram 2000, mais de 2000 anos. E o que é que nós continuamos a dizer? Jesus está às portas. E é nesta perseverança e nesta perseverança, primeiro preservar a palavra e perseverar na verdade, renovando a nossa mente, nunca desistindo. Porque o mundo vai dizer, ao fim de 2000 anos, vocês ainda creem que Jesus virá outra vez? Não, já veio. Nem deram conta, ou então não vem, é mentira. Mas a promessa vai se cumprir. Quando os profetas, neste caso o profeta Isaías, falou no renovo que subia, Isaías 11, da vara de Jessé, da família de Davi. Sabe quantos anos passou até que Jesus nascesse? 720. E 30 anos depois, quando ele falou verdadeiramente, capítulo 53 de Isaías, foi quando Jesus iniciou o seu ministério 750 anos depois. Esperaram 750. E agora, qual é o problema de esperarmos 2000? É preciso nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. O Senhor prometeu, Ele o cumprirá. Leve 10, 20, 30, 40, 50, eu até posso morrer sem nunca ver a volta do Senhor. Mas eu já sei, eu vou para o capítulo 11 de Hebreus. Os generais de Deus, aqueles que nunca desistiram, mas que não chegaram a alcançar a graça. Mas vamos alcançar quando chegarmos lá em cima. Então eu quero incutir isto em vocês esta noite. Primeiro, nunca desistir. Segundo, entregar o corpo em sacrifício vivo. Quer dizer, eu escolho sempre a melhor parte, e a melhor parte é Jesus. Terceiro, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Quanto mais eu renovo com a palavra, menos o mundo me aflige. Eu vejo as notícias, mas eu vejo-as como se estivesse anestesiado. Eu não fico preocupado. Eu não fico aflito com as crises da política, com isto, com aquilo. Este vírus do coronavírus. Meus amores, aí há 11 anos atrás foi a gripe das aves, ou a gripe A, ou o que era. E há 20 anos foi os porcos não sei quê. E há 30 foi as vacas loucas. Estamos cá. E continuamos a comer carne de vaca. E a comer aves. Franguinho assado no forno e franguinho assado na brasa. Ui, maravilha. Sério. E estamos cá. Então, igreja, não vamos andar com medo. Vamos andar com Deus. Não vamos andar com receio. Vamos andar no temor do Senhor. Quando eu deixo o medo dominar a minha vida, eu estou a permitir que a dúvida se sente no trono do meu coração.
E quem tem que estar sentado no trono do meu e do seu coração é Jesus, que é a palavra, aquela que não falha, a espada afiada de 2 gumes. Glória a Deus. Amém? Amém? Bom, mas isto não para aqui, não é? Portanto, como eu estava a ler para vocês, não vos conformeis, não se conforme. Tem que ser, é vida e tal. Não, não. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Desculpem. E perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E porquê? Quanto mais eu sei, mais Deus vai exigir de mim. Então eu tenho que primeiro renovar a minha mente e deixar que a semente que está em mim floresça, brote e dê fruto. Então depois eu estou preparado para ter mais. Às vezes vamos com muita fome e com muita sede ao pote. Eu costumo dizer que uma criança, quando vai com muita sede ao pote, bate com os dentes no copo e depois dói. Depois já nem bebe água, já nem bebe nada, depois chora e dói, o copo é mau, atira o copo ao chão. Calma. Ninguém queira crescer mais depressa do que aquilo que Deus estipulou. Tudo a seu tempo. Pacientemente, com temperança. Tudo temperado, tudo na medida certa. E Deus nos fará crescer de acordo com a sua vontade e com o seu plano e nos levará aos lugares que Ele preparou para nós. Como diz a Bíblia nos Salmos, aos lugares altos. Porque foi à direita de Deus Pai que Ele nos fez assentar juntamente com Cristo. Posso ouvir o amém? Amém. Aleluia. E agora vamos abrir as Bíblias em Hebreus 12. Um bocadinho à frente. Hebreus capítulo 12. Gosto tanto deste versículo, destes versículos que vamos ler, mas especialmente do 2, porque é o versículo da minha vida. Eu nunca me vou cansar de ler este versículo. Eu não consigo cansar de ler um versículo que mudou a minha vida. Olhando para Jesus. Quando eu olho para Ele, eu tenho paz. Quando eu ponho os meus olhos em Jesus, eu nunca sou enganado. Quando eu olho para Jesus, eu consigo ver o meu futuro. Pastor, o meu futuro é tão negro, as coisas estão tão difíceis. Parece que lá na empresa aquilo vai acabar tudo. Vocês sabem, as notícias são públicas, não é? O governo não renovou a parceria pública ou privada com o hospital onde eu trabalho. Logo os meus colegas ficaram todos aflitos. A maior parte começou logo a fazer planos. E agora, daqui a 2 anos, vamos todos para a rua. Eu deixei-os falar, eu estava a almoçar com eles. Eu deixei-os falar, eles falaram, fizeram planos. Havia lá uma colega que estava muito enervada, a gritar muito. E eu ouvi a notícia, eu li, e aconteceu, e fez, e não sei o que mais. E quando chegámos ao fim daquela coisa toda, alguém, pronto, a malta deixa de falar e começa a comer mais do que falar. Eu disse assim, eu não estou muito preocupado. Seja noutro grupo, seja integrados no Estado, seja continuarmos neste grupo, o que eu sei é que a vontade de Deus vai ser feita e não a do homem. E com esta, calei-os a todos. É que não disseram mais nada. Porque quando nós não podemos invocar Deus só porque sim. E porquê? Porque o homem vai gozar, o homem vai rir, vai... Como é que se diz? Vai fazer chacota. Mas quando nós lembramos que o plano de Deus se vai cumprir, e como todos querem que a vontade de Deus se faça,
Todos se calam e dizem logo amém. Sim, senhor, é isso mesmo. Até o budista diz amém e que a vontade de Deus se faça, pois claro. E porquê? Porque ao fim e ao cabo, mesmo aqueles que dizem que não creem em Deus, eles sabem que Ele está lá. Eles precisam dele. Eu cheguei a ouvir esta conversa entre dois ateus, isto no Metropolitano, numa altura em que eu morava em Cascais e trabalhava aqui em Louros, e vinhamos no Metropolitano e ouvi um a dizer assim: eu sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus que eu sou ateu. E a gente ouve estas coisas e pensa assim: olha, estão tão cegos. Mas lá está. Porque nunca renovaram o entendimento. Ou se renovaram com outra coisa que não a palavra. Se eu renovar o meu entendimento com a filosofia, eu vou pôr os olhos numa coisa morta. Descartes, que foi um dos grandes filósofos, escreveu um dia: Deus está morto. Sério? Deus morto est. Até escreveu em latim, que é uma língua morta. E quando Descartes morreu, não sei se foi alguém, se terá sido Deus ou não. O que é certo é que apareceu na lápide, na campa, na lápide de Descartes, e não foi com escopro, porque aquilo estava feito com relevo, baixo relevo arredondado, que é difícil de fazer, e dizia assim: Descartes está morto, assinado Deus. Ele pode dizer, ou seja, o homem diz que Deus está morto. Porquê? Porque procuram-no pela filosofia, procuram-no pela matemática, procuram-no pela ciência, procuram Deus pela literatura, pelos poemas, procuram Deus pela lógica. E esquecem-se de procurar Deus na sua palavra. E quanto mais o homem procura Deus na palavra, ó igreja, mais ele se revela. Antes de lermos este versículo, quero partilhar uma coisa com vocês. Há uns anos atrás, desculpem, ainda eu estava no meu primeiro ano de liceu. Estava, portanto, no meu 8º ano, portanto, devia ser o 7º, mas eu ainda fiz o 7º na escola preparatória. E no meu 8º ano, a minha escola, a Escola Liceu de São João do Estoril, fez os professores de ciência fizeram uma exposição muito bonita, uma coisa muito engraçada sobre o espaço e sobre os planetas, sobre tudo. E então foram à procura, isto numa altura em que não havia ainda internet e não havia o Dr. Google, não havia nada. Publicaram umas coisas e umas investigações impressionantes. E uma delas eu nunca mais me esqueci. Eu não sei se vocês sabem, mas o universo, seja os planetas, seja a gravidade fecha-se, faz com que tudo fique em formato arredondado, ou o mais arredondado possível. A Terra é um círculo perfeito, para quem não sabe, com a água. Fora da água não é? Se for só a terra, se for só a rocha, é uma coisa assim cheia de bicos e de picos e de montanhas, que muitas delas estão cobertas de água. Mas com a água é um círculo perfeito. Mas nós nunca ouvimos na escola que a Terra era um círculo perfeito. Ouvimos que ela é redonda, achatada nos polos. Porquê? Porque ela, com a rotação, faz com que no Equador se alargue um bocadinho por causa da rotação. Então não fica com um círculo perfeito, fica uma coisa assim tipo, quase que oval. Entendem? Pronto. Mas no universo, as órbitas são elípticas, ou ovais, ou redondas. As estrelas são redondas. Tem tudo, por causa da gravidade, um formato em círculo ou arredondado ou o mais aproximado possível.
Mas os cientistas, em 1991, descobriram a não sei quantos milhares de anos de luz de distância uma luz cuja origem era em formato quadrado. E ficaram muito intrigados. Porque era tudo redondo, menos aquela luz. Depois, o que é que descobriram? Descobriram que não era só quadrado, mas era cúbico. Ou seja, tinha 3 dimensões. Não era assim, percebe? Tinha altura, tinha largura e tinha comprimento. Era um formato cúbico, cujo tamanho era igual em todas as faces. Ficaram ainda mais intrigados, porque no universo não há nada neste formato. E depois ainda ficaram mais intrigados, porque era suposto verem aquela luz a fazer este movimento, que é o quê? A rotação sobre um eixo. Mas não. A cada dia ficava mais próximo da Terra e a intensidade da luz era maior. Apesar de ter milhares de quilómetros, milhões, bilhões de quilómetros de distância e provavelmente muitos anos em andamento até cá chegar, eles descobriram que aquela luz está em movimento até em direção à Terra. Nunca mais se falou no assunto. A NASA é perita em esconder logo as coisas. Sabe o que é que eu acho que é? Alguém já alguma vez viu alguma coisa cúbica na Bíblia? Mais propriamente em Apocalipse? Com a mesma largura, comprimento e altura? Não? A Nova Jerusalém? E se eu vos disser que ela já veio a caminho? Eu não sei. Lá está. Renova o seu entendimento. Não feche a sua mente para uma coisa que pode ser real. Os cientistas ficaram assim. Porquê? Sai fora da maneira de pensar deles. Como nunca nenhum tinha lido a Bíblia, houve um que foi ler. Sério. 1991. Estamos a falar de há praticamente 30 anos atrás. Então ele leu em Apocalipse da Nova Jerusalém, que teria cerca de 8 km de comprido por 8 km de altura, com 8 km de largura. E ele pensou, poderá ser isto? De repente nunca mais se ouviu falar nisto. Mas uma coisa é certa. E se for? Quer dizer que este livro é mesmo verdadeiro. O mesmo cientista que foi ler a Bíblia começou a investigar e a perceber que há muita coisa na história que é falada aqui. Então, o que é que eles fizeram? Introduziram todos os dados de espaço e tempo na Bíblia num supercomputador para tentar calcular não só a idade da Terra, mas se de facto isto batia certo. Impressionante, não é? Portanto, os anos de nascimento, quantos anos viveu Adão, quantos anos viveu Eva, quantos anos viveu este e viveu o outro, e gerou as gerações, e quantos anos passaram, e Noé, 500 anos, esteve 120 anos a construir a arca, e mais isto, e mais os 40 dias. Acrescentou todos os dados falados neste livro que permita fazer uma localização no espaço e no tempo, datado. E quando lançaram tudo no computador, o computador esteve 8 meses a processar aquilo. 8 meses a processar os dados. E ao fim de 8 meses deu um erro. Sério. E o erro dizia assim, falta um dia na história. E eles, falta um dia. Bem, isto por um dia podíamos dar como certo. Mas o homem não ficou satisfeito. Porque ele ficou espantado como é que um aparelho poderia dar esta notícia. E então ele foi investigar, foi ler a Bíblia e o que é que ele encontrou? O episódio de Josué. Quando ele ordenou, ele não sabia melhor,
que o Sol e a Lua parassem por quase um dia. Foi ou não foi? Não é o que lá diz? A gente sabe que o que parou foi a rotação da Terra. Não é? Eles não sabiam bem quanto tempo era. Mas o que é certo é que ele continua a ler a Bíblia. E chegou a um pequeno episódio em Isaías de um rei Uzias, pecador, mau, ficou com uma ferida no pé. E Deus disse assim a Isaías: vai e diz ao teu rei para pôr a casa dele em ordem, que ele não vai sobreviver a esta enfermidade. Ouça bem. E ele foi, entrou na câmara de dormir, no quarto, e disse: rei, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, que desta enfermidade não vais sobreviver. E o rei virou-se para a parede e começou a chorar. O profeta virou as costas e veio-se embora. E o rei começou a chorar e orou ao Senhor e disse: Senhor, eu sei que não tenho feito coisas boas agora, mas eu fui bom no princípio. Eu obedeci à tua voz. Eu fiz tudo o que tu mandaste. E ainda o profeta ia nos átrios do palácio, veio a palavra do Senhor ao profeta e Deus disse-lhe: alto, volta e diz ao meu servo: tenho ouvido a tua oração e eis que te sararei, e ao fim de X dias voltarás e entrarás na sala do trono, voltarás a estar no trono. E acrescentarei 15 anos de vida. E aquele homem, o profeta, voltou atrás, entrou no quarto do rei e disse: assim diz o Senhor, isto, e dar-te-ei mais 15 anos de vida. Que farei para a ferida sarar? Põe-lhe uma pasta de figos. Ao fim de 7 dias o homem estava outra vez no trono. Antes disso, o rei perguntou assim ao profeta: que me darás por prova de que isso que estás a dizer vem do Senhor? E o profeta olhou para ele e disse-lhe assim: queres que a sombra do relógio avance 15 graus? 15 graus são 45 minutos. E o rei disse: não, isso é fácil, qualquer um pode fazer. Eu quero é que a sombra recue 15 graus. E você acredita que aqueles homens meteram aqui esta informação? Quase um dia, mais 45 minutos. E o computador disse que este livro está tão certo quanto o tempo desta terra. E esta? Deus não falha. Tudo gira na mão dele. Por isso, quer um bom conselho? Quer ou não? É que se não quiser, eu arrumo a trouxa e coisa, não é? Quer um bom conselho? Ponha os seus olhos em Jesus. Ponha os seus olhos na palavra. Este livro é poderoso. Este livro é tremendo. Este livro é a tua salvação. Este livro é a redenção da tua família. Este livro é a tua oportunidade. Este livro é o que me mantém vivo. Ponha os seus olhos em Jesus. Versículo 2 de Hebreus, capítulo 12, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, ou a ignomínia, é a mesma coisa, e está sentado à destra do trono de Deus. Este versículo eu sei-o de cor e nunca o vou esquecer, porque foi o versículo que o Senhor me deu quando eu tinha 15 anos. Para eu pôr os meus olhos nele e não nos homens. Para eu pôr os meus olhos nele e nunca no mundo. Para eu pôr os meus olhos nele e nunca nas promessas de ninguém. Pôr os meus olhos nele e nunca nos títulos. Pôr os meus olhos nele e nunca nas circunstâncias.
pôr os meus olhos nele e nunca naquilo que o homem me possa fazer, de bem ou de mal. Porque se o Senhor é comigo, se o Senhor é connosco, ninguém pode ser contra nós. Amém? Então, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quer dizer que Ele dá-nos a fé que temos, mas também Ele que a consome, é Ele que a termina, é Ele que a fortalece, é Ele que faz com que a fé tenha efeito na minha vida e na sua. Não é a fé que vai buscar as coisas, é a fé que não nos deixa vacilar. Está a ouvir? Pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria, pela maravilha que lhe estava proposto. Aonde? Na cruz. Suportou a cruz. Suportou a vergonha de estar nu na cruz. Suportou a vergonha de ser o Filho de Deus e ter cravos nas mãos e nos pés. Uma coroa de espinhos a humilhá-lo. Vocês já viram como o homem foi mau para ele? O que é que nós hoje clamamos? Pela mão de Jesus, não é verdade? Mas meteram-lhe cravos nas mãos. Aquela mulher chorou e as lágrimas molharam e ela secou com os seus cabelos o quê? Os pés de Jesus. A quem o próprio homem de Deus disse: não sou digno de calçar as alparcas. Meteram-lhe um cravo. Já viu? Ele nunca se afirmou como rei, mas a gente sabia. O homem sabia que ele era o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Meteram-lhe uma coroa de espinhos. E depois furaram-lhe o lado com uma lança. Para quê? Despojá-lo de toda a humanidade. Para lembrar aos outros que ele era apenas um homem, mas não era. Até o centurião, quando o viu morrer, disse: este era, na verdade, o Filho de Deus. Uma vez um miúdo disse-me assim: Jesus até foi o que aguentou menos. Estavam lá 2 salteadores, tiveram que lhes partir as pernas para morrer. Jesus, quando foram para lhe partir as pernas, já estava morto. E eu disse-lhe: sim, imagina tu, se tivesses que levar um peso tão grande, uma carga tão grande, se tu ias suportar. Ninguém suporta a carga que ele suportou. Ele, no jardim do Getsemane, ao sentir a tristeza daquilo que o homem lhe ia fazer, ao sentir a carga dos meus e dos seus pecados, ao sentir o peso das enfermidades que há neste mundo, e naquele tempo, enfermidades que ainda não estavam descobertas, ele suou gotas de sangue. Sofrimento atroz. Já viu? Morreu. Ressuscitou. E já reparou como é que foi a ressurreição de Jesus? Ele não saiu do túmulo a arrebentar aquilo tudo, tipo super-homem, a mostrar os músculos. Não. Repare bem. Jesus despertou, sentou-se e dobrou cada uma das faixas e panos que o enrolavam. Ele deu-se ao luxo de mostrar que era um cavalheiro, que era um homem bondoso. Se você tivesse, olha, como acontecia tantas vezes, não sei se vocês sabem isto, sabem porque é que nós temos o hábito de fazer vigília quando alguém morre, não é? Como é que se chama? Nós não chamamos vigília. Velório, exatamente. Que tem o sentido, vem de vela. Acendiam-se muitas velas na sala, daí o velório, e atava-se um cordel ao indicador da pessoa que estava morta. Porque muitos
naquele tempo, principalmente em Londres e Inglaterra, bebiam whiskies e aquelas bebidas fortes, o hidromel, que não é nada como hoje, que aquilo é tudo filtrado, não é? Mas naquele tempo aquilo era tão forte, tão poderoso, que muitos caíam em coma alcoólico na rua. E as pessoas pensavam, olha, morreu, chamavam a carreta, que no fundo não era mais do que uma carroça, que apanhava os mortos do chão, o punha na carroça. Sério! E depois, no chamado velório, atavam-lhe um cordel no dedo, no caso, se ele despertasse, era menos um que se enterrava. Mexia os dedos, estão a perceber, não é? Tocava a campainha, oh, espera aí que ele está vivo. Pronto. Parem de chorar que ele está vivo. Se algum de nós acordasse dentro de um caixão, será que você dizia assim, eu acho que isto não está certo. Podem abrir isto, faz favor? Era assim que você fazia? Eu não. Está aí alguém? Eu estou vivo. Se tivesse lá o meu irmão, dizia logo, estás aí mal morto, está calado. Eu estou vivo. Podem me tirar daqui, faz favor? Eu espero. Ah, bem. Era assim que você falava? Não! Era logo, tirem daqui! Certo? Eu não quero estar aqui! Ai, não! Fazia barulho! Eu estou vivo! Mas Jesus não fez isso. Jesus despertou, sentou-se, tirou as faixas, dobrou-as, deixou-as arrumadinhas e dobradas em cima do sepulcro e saiu. Não sei se vocês sabem como é que é os costumes judaicos a nível do enterro. Eu já assisti a um funeral judaico. Eu tenho um familiar que é judeu. Quando o pai dele morreu, ele foi enterrado ali no cemitério judaico em Lisboa. Então fizeram-lhe os costumes tal e qual. Como naquele tempo, tal e qual. Então, o corpo é envolto em faixas. Faixas embebidas em óleos de cheiro, ou de perfumes, nardos. E depois daquelas faixas todas, que depois quando secam ficam rijas, como se fosse gesso. O corpo é envolvido em panos com nós. E não há caixões. É colocado em pedras e depois é feita uma cova, metem-se pedras de mármore em volta, mete-se o corpo e depois metem-se pedras de mármore por cima e é tapado com terra. É assim só. Hoje já não usou as pedras, usou as tábuas. E no tempo de Jesus, e naquela zona que estamos a falar, que era a zona do Gólgota, não havia lugar para cavar, tinha que ser nas rochas. E quem é que eram enterrados nas rochas para serem visitados? Os ricos. Porque os pobres eram enterrados em valas comuns, aonde se deitava com frequência cal, para os corpos serem decompostos. Mas para que a palavra de Deus e a promessa fosse cumprida, ele foi enterrado entre os vivos. Foi posto entre os vivos, para que ele se pudesse ressuscitar, sentar, sair e fazer o plano do Pai. O Filho de Deus, com a mente renovada, com os olhos postos em Cristo, com o corpo em sacrifício vivo, não grita, não faz berreiro, não faz escabeche, simplesmente deixa a glória de Deus manifestar-se para nos pôr no sítio certo, à hora certa, no lugar certo. Posso ouvir um amém? Tenha calma, seja paciente, nunca tire os olhos do Senhor e Ele sempre, sempre nos colocará no sítio certo. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Então, primeiro que tudo, nós vimos o quê? Romanos 12, renovar a nossa mente. Agora vimos Hebreus 12, olhando para Jesus. Pensamento, olhos. Amém?
Romanos 4, e vou terminar com isto, para depois irmos todos em paz e segurança para casa. Romanos 4, gosto muito deste versículo. E vocês já sabem que eu não tenho pejo nenhum em falar em qualquer assunto. Nós não temos que ter vergonha de falar de qualquer assunto, desde que não falemos mal e que seja para ensino da palavra. Romanos 4. Glória a Deus. E diz assim, deixa-me ver aqui. Diz assim a palavra de Deus. Quer ver? Aleluia. Versículo 15. Romanos 4, versículo 15. Porque a lei opera a ira. Por isso Jesus, quando ressuscitou, não precisou de fazer grandes alaridos. Ele não ressuscitou em ira. Ele ressuscitou em amor. Ele ressuscitou no poder de Deus. E o poder de Deus nunca nos faz operar na ira. Está a ouvir o que eu estou a dizer? A lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Lá está. Não há lei, há o Espírito. O Espírito não traz transgressão. Portanto, é pela fé, versículo 16, para que seja segundo a graça, o favor não merecido, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, renovamos a nossa mente. Olhamos para Jesus. Não deixamos a lei transgredir o nosso coração. E na graça e na fé que a palavra nos dá, passamos a olhar para Deus, acreditar que Ele ressuscita as coisas mortas e chama as coisas que não são como se já fossem. Se você crer nisto e viver isto, você vai se tornar poderosíssimo em Deus. Amém? Amém? Chamar as coisas que não são como se já fossem. Também não é mentir. Eu tenho um carrão ali fora. Para mim é. Eu gosto tanto do meu carro, para mim é um carrão. Chamar as coisas que não são como se já fossem não é para isto. Chamar as coisas que não são como se já fossem é, por exemplo, eu sei que sou pecador, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu já fui perdoado. Eu sei que sou miserável, mas por causa do grande amor de Deus, Ele me tem escolhido para ser seu servo. Eu sei que sou limitado, mas Ele me tem dado talentos e me tem dado a sua graça para operar o seu querer e o seu efetuar. Isto é chamar as coisas que não são como se já fossem. Na vez de você dizer que o seu filho é um burro, comece a dizer que ele é um vaso de honra, que é uma bênção. Os meus filhos nunca vão sair da igreja. Os meus filhos vão amar a Jesus com todas as suas forças, todos os dias da sua vida. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Quem é que me está a entender?
Lembra-se daquela minha professora, de escola primária, que dizia que o marido era um banana? Sério, ela dizia isso para nós. É um banana. Ele ia buscá-la todos os dias à escola. Chegava sempre tarde. Mas nos dias em que havia futebol, ele chegava cedíssimo. E ficava cá embaixo a buzinar para ela descer, que era para chegar cedo a casa para ver futebol. Ficava a buzinar. E ela vinha para a janela, nós a fazermos exercícios, e ela dizia assim: é um banana. Não vale nada. Um dia vimos o homem entrar na sala, foi lá, não sei porquê, olha, até a andar parecia. Parecia mesmo uma banana. Quando o vimos, rimos tanto, porque ouvíamos ela dizer aquilo. É um banana. Não fale essas coisas da sua família. Não fale essas coisas dos seus filhos, nem da sua esposa, nem do seu marido. Fale, chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Senhor, eu sei que tu vais mudar este carro. Eu não estou a falar de coisas. Eu não estou a falar disto, estou a falar de pessoas. Estou a falar de corações. Estou a falar de vidas. Estou a falar daquilo que para Deus tem mesmo valor. E Deus, quando chama as coisas que não são como se já fossem, Ele olha para mim e para si e Ele diz: tu és valioso. Tu és o meu filho amado. Eu te amo. És pecador, mas eu te amo porque para mim já não és. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Oh, aleluia! E vivifica os mortos. Porque nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, nos nossos próprios pecados e iniquidade, mas por causa do seu Filho, Jesus, Ele, quando vivificou Jesus, também nos vivificou juntamente com Ele. E vivifica os mortos, sim. Há um casamento morto, Ele vai e vivifica. É ou não é? Há um relacionamento que está a morrer, Ele vai e vivifica. Há um negócio que está a morrer, Ele vai e vivifica, porque é o sustento da pessoa. Aleluia! Aleluia! Renova a sua mente, ponha os seus olhos em Jesus e fale com a sua boca o mesmo que Deus fala e não o que o mundo fala. Não amaldiçoe o que Deus já abençoou. Abençoe da mesma maneira que Deus abençoa. Faça aquilo que Deus diz para você fazer. Você será poderoso em Deus. Amém? Ame os seus inimigos. Abençoe. Eles dizem mal de si e você fala bem deles. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Olha, eu vou-vos contar, para terminar, uma coisa que aconteceu hoje. Temporariamente, eu e as minhas colegas, na nossa função, estamos a fazer atendimento ao público no hospital, que nós não fazemos atendimento ao público. Temos uma outra colega de baixa e a nossa coordenadora pediu-nos para fazermos atendimento rotativamente. E eu estava a atender um utente que estava a ser muito desagradável para mim. Estava a gritar comigo. Não interessa, por acaso até era da etnia cigana, mas não é por aí. Estava a gritar comigo, a dizer coisas que não eram verdade e insinuar que eu estava a tratá-la mal. E vocês já me conhecem, eu não sou pessoa de levantar a voz. Eu posso me enervar, mas eu não levanto a voz. Para eu levantar a voz, tem que estar tudo descontrolado. Acreditem em mim, eu quando estou aborrecido, eu ainda falo mais baixo. Começo a falar baixo, que é para obrigar as outras pessoas a parar e ouvirem-me. E então ela começou, ela queria chamar a atenção. E eu tinha uma fila, eu costumo dizer que é a fila do pão. Era tanta gente, parecia que eu estava a dar pão. E eu só lhe dizia assim, ela a gritar comigo, eu só lhe dizia assim: não fala assim comigo. Não grite comigo, por favor. A senhora não se importa de parar de falar e me ouvir. E comecei a falar cada vez mais baixo e a dizer-lhe: se a senhora não me deixa falar, eu deixo-te a atender. E há uma altura em que não sei porque ela para. E eu digo, levanto-me e digo: ainda bem que a senhora parou, agora vou-lhe explicar. E começo-lhe a explicar. E sabe aquela sensação que temos alguém atrás de nós? Já tiveram essa sensação? Quando eu olho
eu tinha a secretária do diretor administrativo do hospital atrás de mim. Eu tive ali uma boa oportunidade de me esbardalhar ao comprido. Punha-me aos gritos com a mulher e ela ficava com uma ideia minha e se calhar era o meu fim ali. Mas não. Quando eu olhei para ela, ela estava quase de boca aberta, espantada com a forma como eu estava a lidar com a situação. Inclusivamente deu-me os parabéns. Nunca vi ninguém a conseguir resolver uma situação desta maneira. Porque a senhora, quando eu comecei a falar com ela, não só acabou a falar baixo, como ainda a pedir-me desculpa. Aquele que vive em nós, ou vive e domina a nossa vida dos pés à cabeça, ou ele está lá enfiado dentro de uma caixa. Ele já não está no túmulo. E o seu coração não é um túmulo. Deixe ele derramar a sua glória através de si nos outros. Deixe ele usar-se da sua boca para abençoar, para acalmar, para trazer paz aos corações tumultuosos que há neste mundo. Para que os outros olhem para si e digam assim: ele é diferente, ele tem Jesus. Só pode. Uma colega que eu tenho lá, eu nunca escondi que sou do caminho, que tenho Jesus e que sou pastor. Foi das primeiras coisas que eu disse logo quando fui para o hospital, tanto que a administração sabe. E até para o ano, este ano, no Natal, eu vou enviar um e-mail na altura do Natal e propor aos que são evangélicos fazer lá uma reunião, fazer lá uma celebração de Natal. Se os católicos têm lá a Eucaristia do Natal, nós também podemos ter lá uma celebração de Natal. Não vai lá nenhum evangélico. Não é preciso lá ir nenhum pastor evangélico. Já lá está um. E ele até é fixe e tudo. Amém? É. E então, eu lembro-me dessa moça estar ao pé de mim e ela não sabia que eu era pastor. Estava há pouco tempo. E estávamos a conversar e ela há uma altura que diz assim: ó João, tu és tão diferente. Tu tens um brilho nos olhos, tu falas, a tua voz transmite amor, é uma coisa que eu nunca vi. E eu disse-lhe: sabes o que é? É Jesus, não é por mim. Porque eu de manhã acordo com mau hálito, com o cabelo todo no ar. Eu sou um homem, quando eu vou à casa de banho não é bonito. Mas às vezes as pessoas fazem aquela imagem: o pastor é perfeito. Não, eu não sou perfeito. Certo? É Jesus em nós, igreja. E ela disse assim: eu sabia que tu eras cristão. Porque eu namorei um rapaz que era de uma igreja e ele também era assim meio diferente. E o namoro acabou por não dar porque os pais dela meteram-se no meio e nós é que tivemos que nos separar. E eu disse-lhe: pronto, então tu sabes o que é que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Porquê é que não entregas a tua vida a Jesus? Mas como também estamos no trabalho, não dá para falar muito. E íamos falando assim aos bocados. Mas não dá, percebe? E isto mostra-nos que este mundo está sedento de Jesus. Este mundo está sedento de pessoas com a mente renovada, que olhe para Jesus e que deixe a glória de Deus sair da nossa boca para fora. Amém? Vamos orar para terminar? Querido Deus, querido Pai, graças te dou pela palavra de Deus. Graças te dou pela tua presença. Graças te dou pela tua glória. Porque eu sei, Senhor, que hoje vamos para casa abençoados, cheios de Ti, completamente transformados, alimentados com as nossas raízes bem profundas até à rocha. Graças te dou também, Senhor, por aquilo que Tu estás a fazer no nosso meio. Em nome de Jesus te quero pedir que esta semente possa dar fruto, não a 30 nem a 60, mas a 100 vezes tanto em cada coração. E também te quero pedir, Senhor, que Tu nos conduzas em paz e segurança até casa. Para a Tua eterna glória, Espírito Santo de Deus, materializa esta oração, te peço, para a Tua eterna glória, no nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Que Deus vos abençoe.